Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de constitucionalismo. Para falar de constitucionalismo, a gente primeiro tem que entender que ele é um movimento que está além da criação de uma constituição formal. Ele é a constituição de um Estado, de uma nação. Então, o constitucionalismo ele tem vários sentidos. Os sentidos possíveis são de limitação do poder com fins garantísticos, ou seja, garantia dos direitos fundamentais e limitação do poder do Estado. Constituições escritas, a gente pode estar falando também de uma constituição, o constitucionalismo como uma criação de uma constituição escrita, propriamente dita. A gente pode estar falando de função da Constituição. Qual é a função de uma Constituição no Estado? Ela é limitação de poder? É garantia de direitos? Quais são as funções das Constituições? A gente pode estar falando de evolução histórico-constitucional e essa evolução histórica vai nos levar ao estudo do que seria a Constituição ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade. Na antiguidade, a gente tem como maior exemplo de constitucionalismo tratado pela doutrina os hebreus, o povo hebreu, com as tábuas da lei. Na Idade Média, a gente tem como maior exemplo a Magna Carta de 1215, do João Sem Terra, de limitação dos poderes do soberano. Na Idade Moderna, a gente tem os pactos, os forais, as cartas de franquia, que foram documentos emitidos pela, pela nobreza num tipo de acordo entre a nobreza e a burguesia para a limitação do poder do soberano e garantia de maior liberdade para essa burguesia que florescia. No constitucionalismo moderno, a gente tem como maior exemplo os Estados Unidos, na Constituição de 1787, e a França, na sua Constituição de 1791. Constitucionalismo contemporâneo, a gente tem a consolidação dos direitos de terceira dimensão. Nas constituições modernas dos Estados Unidos e da França, como a gente tem a garantia dos direitos de primeira e segunda dimensão, que são resumidos em liberdade e igualdade. No constitucionalismo contemporâneo, com a garantia dos poderes dos direitos de terceira dimensão, a gente está falando dos direitos ligados à fraternidade, direito à paz, esse tipo de direito, esse terceiro movimento dos direitos fundamentais. E a gente tem, após isso, o chamado constitucionalismo do futuro, do jurista argentino José Roberto Drome, grande jurista argentino, que ele fala que as perspectivas do constitucionalismo para o futuro são a consolidação daquela terceira dimensão que a gente fala lá do constitucionalismo contemporâneo. A consolidação dessa terceira dimensão primando pela verdade, pela solidariedade, pelo consenso, pela continuidade, pela participação, pela integração e pela universalização dos direitos. Então, falando, resumindo um pouco o constitucionalismo do futuro, ele prima que as constituições deverão garantir direitos não só no papel, mas sim na realidade. Não adianta só estar escrito os direitos, como a gente vê em algumas constituições, mas que as constituições no futuro vão primar por esse compromisso verdadeiro entre o povo e os detentores do poder. É, a gente também, tratando de constitucionalismo, a gente fala de neoconstitucionalismo, que é um movimento mais moderno, mais contemporâneo do constitucionalismo, que busca a eficácia da Constituição, tratando da Constituição como com uma hierarquia não só mais somente formal, com as outras leis, mas uma hierarquia axiológica também, uma hierarquia de valores. Ou seja, a dignidade da pessoa humana, como o maior valor da Constituição, deve ser concretizado. Então, a concretização dos direitos fundamentais, não só na Constituição, mas em todas as outras leis e atos do Estado e dos particulares, deve ser primada. Deve no neoconstitucionalismo, ele prima também pela eficácia irradiante da Constituição, ou seja, os valores da Constituição como
limitadores, como diretrizes para todas as outras leis e atos. A gente tem como marcos fundamentais do neoconstitucionalismo marcos históricos, a redemocratização e o pós-guerra, o pós-45. Como marcos filosóficos, a gente tem o pós-positivismo e a vinculação do direito com a ética. E, como marco teórico, a gente tem a força normativa da Constituição, a supremacia da Constituição e a nova dogmática de interpretação constitucional. A gente fala em força normativa e supremacia da Constituição porque nem sempre as constituições foram soberanas, elas tinham supremacia perante as demais leis. A gente já teve constituições que tinham a mesma hierarquia que as demais leis, que não eram consideradas tanto assim. Então, o neoconstitucionalismo ele surge com esses três marcos. A gente também fala atualmente do chamado constitucionalismo pluralista, ou o novo constitucionalismo democrático latino-americano, também chamado de constitucionalismo andino. Ele prima pelo Estado plurinacional e intercultural. A gente está falando aqui de estados estados que são compostos por várias nações, por vários povos diferentes, que respeitam as diferenças entre esses povos. O constitucionalismo pluralista ele rompe com o colonialismo, com o constitucionalismo liberal, com o constitucionalismo social integrador e com o constitucionalismo pluralista. Ele tem, na verdade, três ciclos. O primeiro ciclo é o multiculturalismo, tendo como maior símbolo a Convenção 107 da OIT. No multiculturalismo se reconhece que dentro daquele Estado existem vários povos, mas que a mistura daqueles povos é que forma aquela nação. No pluriculturalismo, representado pela Convenção 169 da OIT, reconhece-se que dentro daquele Estado existem vários povos que devem ser respeitados em sua individualidade, mas mesmo assim ainda forma uma nação. E a gente tem como terceiro ciclo o plurinacionalismo, em que se reconhece que dentro de um Estado existem várias nações diferentes, na verdade, e que devem ser representados e devem ser respeitados como nações, não só como povos, não só como, como grupos que formam uma nação, mas não, como nações diferentes. Como exemplos desse plurinacionalismo, temos a Constituição do Equador, de 2008, e a Constituição da Bolívia, de 2009. E para finalizar, o constitucionalismo trata de soberania popular, na verdade é isso. Tendo como titular o povo, titular do poder, o povo, a Constituição, na verdade, o exercício desse poder. O exercício indireto se daria por plebiscitos, referendos, iniciativa popular, e o exercício indireto dessa soberania popular se daria pelos representantes do povo que seriam eleitos. Então, o constitucionalismo, em poucas palavras, a gente poderia sintetizar como esses pontos principais aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu!